Bom dia, Pai do Senhor, irmão e irmã. Mais um dia que o Senhor está nos concedendo. Deus vai abençoar o nosso dia, esse dia maravilhoso. Nos conceda a paz, a segurança, né, a saúde, em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de Atos, hoje é o capítulo 7. Nós vamos ler uma pregação de Estevão, né, e vamos ver o que vai acontecer com ele depois. E no finalzinho do capítulo vai aparecer, né, um personagem, uma figura, um homem que vai ser muito falado depois. Então, né, vamos dar aqui continuidade à nossa leitura, Atos 7. Se você ainda não fez o devocional, faça, né, tenha o compromisso de nutrir o seu espírito com a palavra do Senhor. Se você faz de outro livro, faça do outro livro, né, outro livro da Bíblia. Mas faça seu devocional. Aqui eu estou fazendo do livro de Atos, né, então quem estiver acompanhando, você pode participar também, dizer algum comentário, algo a acrescentar, algo que lhe chamou a atenção ou dúvidas, né? Fique à vontade. Então, Atos 7 diz assim: Então lhe perguntou o sumo sacerdote, que estava falando com Estevão: Porventura é isto assim? Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi. Aí ele vai começar a pregar agora. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: Sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seria escravizados e maltratados por 400 anos. Eu disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas essas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação. Nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém, e postos no sepulcro que Abraão ali comprara, a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, enjeitar e abandonar, para que não sobrevivesse. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Então, Moisés ele sabia da sua origem e ele foi criado ali, conhecendo toda a ciência, né, no meio da idolatria lá. Mas mesmo assim, o coração dele era voltado para o seu povo. Aí quando ele completou 40 anos, ele ficou com vontade de se aproximar mais do seu povo, né? Aí lá, ele vendo o pessoal trabalhando, ele viu um egípcio maltratando um israelita. E aí ele foi defender, né? O sangue puxou, como a gente chama aqui, né? Foi defender o israelita, né? Que era da sua família, né? Do seu povo. E acabou matando o egípcio. Continuando. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar
por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Então, esse versículo aqui me chamou muita atenção, porque aqui a gente viu que Moisés, ele sentia no seu coração já esse chamado de libertar o povo, né? Então ele já tinha já esse chamado, já sentia no coração essa vontade de libertar o povo. Era algo que Deus já tinha depositado no seu coração, não foi algo que nasceu ali quando ele teve um encontro com o Senhor na sarça ardente, né? Ele já vinha tendo esse sentimento, essa vontade de libertar o povo. Só que a gente vê aqui que não é do jeito dele e nem do tempo dele, né? Ele já estava sentindo essa vontade, mas ainda não era o tempo de fazer isso. E aí ele tentou fazer do jeito dele. Só que do jeito dele não foi da melhor forma, né? E aí ele pensava que ele ia ser recebido, aclamado pelo povo por ter defendido o israelita, né? Mas foi ao contrário, né? Ele não foi visto com bons olhos, né? Por ter feito aquilo. Então a gente vê, né, que Deus, quando ele tem uma promessa na nossa vida, ele coloca no nosso coração. Esse desejo que você tem no seu coração, às vezes de casar, de ter filhos, né, de ir para uma viagem para algum lugar, né, muitas vezes é o Senhor que coloca no seu coração. Aí você fica pensando, meu Deus, mas não aconteceu ainda, por que que não aconteceu? Por que que nunca dá certo? Né? É porque não é do seu jeito e nem é no seu tempo. É do jeito e no tempo do Senhor. Então, continuando aqui, né? Versículo 26. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, porque vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? Então, ele tinha, né, matado o egípcio para defender o israelita. Aí quando foi no outro dia, ele viu dois israelitas brigando. Aí ele foi, tipo, apartar, né, a briga, dizer que não era para eles brigar, porque eles eram do mesmo povo. Aí esse homem pegou e disse isso com ele, né? E quem foi que te constituiu a autoridade? Quer fazer a mesma coisa que tu fez com o egípcio? Então, outra coisa aqui, irmãos, irmão ou irmã, né, que tá ouvindo. O Senhor tinha colocado, né, esse desejo no coração de Moisés já antes de aparecer para ele, né, de se revelar a ele. E Moisés também, ele foi desprezado, né? Ele foi tipo desprezado mesmo pelas aquelas pessoas. Então, às vezes, o Senhor ele nos coloca, ele coloca, né, desejo no nosso coração. E para que isso se concretize aí na nossa vida, além da gente ter que esperar, né, o tempo de Deus e da forma de Deus, a gente vai ter que ter muita paciência também para lidar com as outras pessoas, que muitas delas não vão nos legitimar, não vão achar que a gente tem capacidade, né? Vão achar que não, Deus lá vai usar essa pessoa nisso, né? Então, o Senhor ele permite também a gente passar por essas coisas, já também para mostrar que a glória é dele, não é nossa, né? Moisés, se ele tivesse sido aclamado ali quando ele matou aquele egípcio, poderia ter entrado no coração dele a vaidade, o orgulho, né? Ah, eu fiz isso, né? Foi do jeito que eu quis. As pessoas vão me ver como líder agora do povo de Israel. E aí ele poderia até ter um coração irreverente, né? Não querer seguir os preceitos de Deus, né? Mas não, ele passou por tudo isso, né? Para forjar o coração dele, né? Para ele ter humildade, para ele obedecer mais ao Senhor e seguir as instruções de Deus. Então tudo tem um propósito, né? Se Deus tem permitido você passar por humilhações, né, por desprezo, é para que Deus ele tá fortalecendo o seu coração. Ele tá amolecendo o seu coração, né? Para que você esteja preparado para receber aquilo que ele quer te entregar. Para que isso que ele quer te entregar seja algo que vá impulsionar, né, o seu propósito, né, impulsionar você a fazer diferença na vida de outras pessoas e não para separar você de Deus, né? Então, continuando aqui. A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão,
ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Então, irmãos, ó, para você ver como que Deus faz, né? Ele permite as pessoas nos humilharem, né? Nos desprezarem. Às vezes até no ponto, né, em que Deus quer nos usar. Porque Ele quer, ó, toda a honra, toda a glória para Ele, mas Ele tem esse prazer, o Senhor, Ele tem esse prazer de exaltar os humilhados, né? E aí, se Moisés tivesse, vamos supor, Moisés ele fez aquilo, né, contra o Egito. Aí se ele tivesse sido aclamado lá para dizer, ele tá defendendo a gente, é o nosso líder, né? Esse nosso líder vai nos libertar de Faraó, do Egito. Aí teria acontecido, ele teria se nomeado tipo general, né, do exército, o rei lá de Israel. Teria feito lá uma guerra contra os egípcios. Muita pessoa tinha morrido, né, de Israel lá contra a guerra, né, lá na guerra contra o Egito, né? E aí eles iam para onde, né? E aí como Deus faz, né? Deus não permitiu ele passar por isso, né? Ele foi desprezado, mas quando ele voltou para lá, para o Egito, ele voltou com autoridade, com poder, o Senhor usando ele com sinais e prodígios. Ninguém do povo de Israel morreu, né? Aqueles que obedeceram ao Senhor. E eles passaram, né? Saíram de lá com todo o poder, com toda a glória, né? Conforme ali, né? Como manda ali o protocolo de Deus, né? Com toda a glória e poder. Né? Se fosse do jeito dele, muitas pessoas teriam sofrido, né? Ele teria deixado o orgulho entrar no seu coração, a vaidade, né? E teria se afastado de Deus. Né? Então, tudo que Deus permite tem um propósito maior, né? Então, se você tem passado por uma dificuldade hoje, pode ter certeza, se você tem que colocar nas mãos do Senhor essa situação, pode ter certeza que o desfecho, né, dessa situação vai ser glorioso, né, para a glória do Senhor Jesus. Então, continuando aqui. Eu parei, vou ler aqui o 36. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação do deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, em qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou até do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas de sacrifício no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinham visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até o dia de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e circuncisos,
de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Aí é que ele parou de pregar. Aí, versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então, uma coisa aqui que acontece muito na interpretação é que as pessoas acham que Estevão viu duas pessoas, né? Os trinitarianos, eles falam assim. Mas quando a gente vai ver, a gente sabe que o Pai, né, Deus, ele era Espírito. Antes de Jesus, né, aparecer, nascer no meio de nós, Deus, ele era apenas Espírito. E aí, a destra, quando ele fala a destra, a direita, também remete à força de Deus, né? Então ele viu, na verdade, o Filho do Homem e um grande poder, né, ali com ele, né? Que ele viu que era Deus, né? O poder de Deus, e viu ali o homem, né? O Cristo. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Começaram a apedrejar Estevão. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então aqui, ó, já apareceu uma pessoa muito importante aqui do Novo Testamento, Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Então, quando Estevão estava lá pregando, né, Saulo estava lá escutando, né, e estava lá se enfurecendo junto com os outros. E aí começaram a apedrejar e lançar, e pegaram, deixa eu ver aqui, quando eles estavam apedrejando Estevão, eles tiraram, né, os seus mantos e jogaram aos pés de Saulo, né, e Saulo ficou lá concordando, né, e vendo tudo acontecendo, né, não estava ali para defender Estevão, ele estava do lado dos outros, né. Então a gente vai ver depois que esse Saulo é Paulo, né. Muitas pessoas acham que Saulo mudou o nome para Paulo, mas não foi, né, porque em Israel chamavam ele de Saulo. E quando ele ia lá para as outras terras, né, dos gentios, chamavam ele de Paulo. Paulo é um nome romano, é um nome gentil, né? Então, como ele tinha muito contato com um povo, né, que não era de Israel, esse povo ele começou a chamar ele de uma forma, né, da cultura deles. E Saulo era mais hebraico. Então, não mudou Saulo, ele não mudou lá o nome dele, não mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Mas como ele estava tendo muito contato com os gentios, aí as pessoas acostumaram ele, né, a chamar ele de Paulo. Mas no documento dele lá é Saulo. Então, aconteceu tudo isso. Gostei muito dessa reflexão aqui com Moisés, né? Deus falou ao meu coração a respeito disso. Espero que Deus também tenha falado ao seu coração, né? Tenha, se preciso, né, tenha consolado seu coração, tenha deixado seu coração em paz, né? Sabendo que Deus sabe todas as coisas, né? Que você tenha paciência, que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Então, essa foi a leitura de hoje. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.